Agora, olha só, algumas ações simples podem impedir que o corpo sinta as mudanças bruscas de temperatura, sabia? O frio do ar-condicionado, aquele calor lá fora, a gente está sempre mudando, né? Será que as pessoas estão atentas a isso? Vamos saber na reportagem de Hugo Salles. Verão chegou, clima quente, mas quando você está dentro do carro ou de um ambiente semelhante, ar-condicionado ligado, temperatura no máximo, tudo ok. Mas e quando você precisa ir para um outro ambiente? Mudança brusca de temperatura. Enquanto aqui dentro o ar-condicionado ligado, como a gente mostrou, e o clima agradável, aqui fora o clima está bastante quente. E será que você tem se preparado para enfrentar essas mudanças de ambiente da forma correta e sem afetar a sua saúde? Eu espero, às vezes, assim, quando eu estou num ambiente muito quente, para entrar no ar, espero baixar um pouquinho por conta do choque térmico, né, que pode ser dado. E as pessoas, às vezes, não têm esse devido cuidado. Às vezes tem um problema de saúde, não sabe por quê. E a gente vive aqui no Nordeste, é muito, muito quente, né? Eu, assim, tenho esse cuidado. Baixo a temperatura para entrar no lugar muito frio, ou estou no lugar muito frio, prefiro deixar a temperatura ambiente para ir para o quente. Geralmente é de vez a correria, aí infelizmente a pessoa tem que, para não se atrasar, para não chegar muito em cima do laço, a pessoa infelizmente tem que fazer isso, né? Mas prevém a saúde, né? Por conta da correria passa totalmente despercebido. Eu entro assim, do quente pro frio, não paro, chego e às vezes eu fico até doente por causa disso. O choque térmico citado por algumas pessoas não é o único problema de saúde gerado por essas práticas. A pressão sanguínea de quem sai de um ambiente frio para um ambiente quente tende a cair e, ao contrário, também eleva a pressão arterial, aumentando os riscos de AVC. Isso ocorre não apenas com a troca de ambientes. E será que as pessoas costumam tomar líquidos numa temperatura muito diferente do local onde estão? Geralmente eu tomo temperatura ambiente mesmo porque esquenta ao longo do trajeto, né? Então não bebo gelada. Eu chego e bebo mesmo assim, é que nem uma Scania. Geladão e é melhor ainda, né? Eu prefiro evitar. Prefiro, se eu tô quente, evitar uma coisa muito gelada já para evitar problemas de saúde. Também tem muita gente que trabalha em temperaturas um pouco mais elevadas e que muitas vezes ficam expostas ao sol. Nessas condições, será que eles sabem qual a melhor forma de se prevenir de problemas da saúde? Tem que usar o bronzeador, tem que usar a camisa, tomar bastante água e só. Tem que usar muito bloqueador solar. Hoje eu não usei a minha blusa de mangas comprida, mas normalmente eu uso. Eu tomo cerca de 6 litros de água por dia. Andando assim, eu trouxe 4 litros de água e daqui a pouco eu tomo tudinho. Quando eu saio de casa, eu passo protetor solar e de 3 em 3 horas eu coloco novamente. Sempre estou tomando uma aguinha de coco na beira da praia. Viu aí? Atenção, viu? Porque os choques térmicos podem levar a pessoa a ter desde arritmias cardíacas, passando a alterações pulmonares no ritmo da frequência respiratória e problemas na frequência cardíaca e até alterações metabólicas. O problema é mais comum em crianças e idosos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o clínico geral e pneumologista Alexandre Araruna. Bom dia, doutor. Bem-vindo mais uma vez, viu? Muito obrigado, Bruno. Bom dia. Falar sobre esse assunto que é super importante, ainda mais nessa época do ano, né? Onde as mudanças de temperatura são muito bruscas. A gente está num calor enorme lá fora, chega aqui dentro, por exemplo, no nosso estúdio, super frio, e isso acontece no cotidiano de muita gente, né? O que é que pode causar um choque térmico, de fato? Perfeito, Bruna. Vamos imaginar o nosso telespectador que nós somos uma máquina que tem que viver no equilíbrio da sua temperatura, no equilíbrio da sua frequência cardíaca, da sua pressão, ou seja, essa máquina, no seu equilíbrio, ela vive melhor. Estamos falando agora de choque térmico. Estamos falando, então, de temperatura. A temperatura usual nossa, Bruna, é por volta dos seus 36 a 37, mais ou menos. É claro, se eu estou fazendo alguma atividade física durante o dia, ou o meu metabolismo, ela pode oscilar um pouco. É exatamente este o momento do verão em que a gente, por hábito, gosta de fugir do quente, embora nós vivemos aqui em João Pessoa e no estado da Paraíba, que é o nosso telespectador que nos ouve nesse instante. E neste quente, a gente vai procurar ambientes mais refrigerados. Que bom, gostoso. Talvez no carro, talvez no nosso apartamento, talvez no trabalho, talvez em alguns ambientes. Isso pode facilitar quando eu me esqueço para onde eu vou voltar, Bruna,
que é por meio da rua, por calçada. E às vezes, isso não de rotina, mas às vezes vai que eu vá mais acelerado, eu pego um passo mais acelerado e eu não tenha, talvez, a minha saúde plena, talvez esteja desidratado, talvez esteja tomando alguma medicação. Isso pode interferir no equilíbrio, agora no momento, o equilíbrio da temperatura. E o choque térmico, ele pode dar várias alterações na gente, né? Das mais inocentes. Às vezes, por exemplo, estamos lá na academia correndo, fazendo atividade física, Bruna, e quando eu saio da academia, de repente eu me esqueço, eu abro uma geladeira e me exponho àquele frio. As nossas avós já nos falavam, ou falam ainda, que essa brusca mudança, ela não é saudável. E várias alterações podem acontecer, desde as mais inocentes, às vezes só um mal-estar repentino, né? Claro, depende de organismo, depende de medicações, depende de doenças. Isso não é absoluto para uma regra geral da população, mas pode dar até aquelas alterações térmicas, né, que podem repercutir, por exemplo, momentaneamente numa face do rosto ou algumas outras apresentações. Entendi. Eu acho que tem muita gente com dúvida, né? Se você quiser ligar para a gente, está aberto aí o nosso telefone, 3216-5115, para você compartilhar um pouquinho da sua experiência, tirar suas dúvidas aqui com a gente também. Doutor, como é que a gente faz para perceber, né? Isso aqui pode ser um começo de um choque térmico, por exemplo. Existem sintomas que já dão aí esses sinais? É bom a gente traduzir para a população que o termo choque térmico não vai ser algo tão grave e evidente e presente na nossa população. Digamos, vai ser meio que poucas pessoas em algumas condições específicas, para que as pessoas não saiam, a partir de hoje, dos seus carros, já preocupadas em ter o choque térmico. Mas, a priori, imagine lá que eu esteja no meu carro, pelo bom senso, eu estou no meu carro, no ar-condicionado bem refrescante. De repente, eu saio dali de forma brusca, Bruna, e vou dar uma caminhada mais acelerada, vou fazer uma corrida, uma atividade. Perceba que meu organismo está na temperatura usual de 36, talvez por ali para baixo. E, de repente, eu vou fazer uma atividade física e não esteja na melhor das minhas condições. De repente, eu posso ter tontura, eu posso ter um mal-estar inespecífico, porque há uma reação do meu organismo do que estava na temperatura tranquila. Naturalmente, a frequência cardíaca também tranquila. Todo organismo, uma frequência no módulo, digamos, mais baixo, digamos assim. E, de repente, eu vou levar ele para uma atividade física mais acelerada. Este tempo curto num organismo, que a gente, neste momento, vai chamar de choque térmico também, porque tem outras características, ele pode dar, sim, mal-estar, às vezes até um desmaio, uma tontura, coisas inespecíficas. É claro que há pessoas que têm algumas doenças a mais, que tomam algumas medicações, e aí sim eles podem ter exacerbado, digamos, piorado algumas questões também associadas às suas doenças de base. Entendi. A gente acompanhou aí na reportagem, né, que o Hugo conversou com várias pessoas que, inclusive, estavam praticando atividade física aqui na orla da capital, né, e algumas disseram que, inclusive, evitam tomar líquidos muito gelados enquanto estão praticando essas atividades. Isso também pode causar um princípio de choque térmico, por exemplo, doutor? Vamos imaginar que a água em si ela é saudável. Sim. Se eu não tenho uma limitação oficial para a ingesta, para a água, né, água, digamos, fria ou gelada, né, ela não vai ali agudamente gerar uma repercussão, um choque térmico. Mas vamos imaginar também, Bruna, que eu preciso beber água do volume melhor. E vamos concordar que se ela estiver muito gelada, eu bebo a menos. E talvez de uma forma assim mais escondida, né, o meu organismo vai se ressentir da desidratação. E aí sim eu posso complicar. O que seria, por exemplo, diferente eu falar de uma água gelada para quem tem uma faringite, para quem tem um quadro infeccioso de via aérea alta, por exemplo. Entendi. E a gente sabe, né, que todos os dias a gente passa por essa mudança de temperatura, não tem nem como evitar. Até mesmo quem não anda de carro, por exemplo, entra num banco, tá gelado, entra no shopping, tá gelado. Quais são os riscos que um choque térmico pode trazer para o organismo que está sempre vivendo essas mudanças de temperatura, doutor? Por exemplo, quando o nosso organismo está sadio, no momento em que eu faço uma atividade física, o meu coração naturalmente acelera. Ele tenta compensar, que é natural que isso aconteça. No momento que meu organismo está sadio, a minha frequência respiratória, a forma acelerada de eu respirar, ela também acontece para compensar essa demanda, essa necessidade do meu organismo. Então, um organismo sadio, ele tenta compensar todos esses acontecimentos. Eu estou falando isso como o organismo ele se regula, porque isso serve, por exemplo, quando eu entro num ambiente quente de uma rua e entro no ar-condicionado de um banco, por exemplo.
ao entrar ao banco, o meu organismo vai tentar, digamos assim, estabilizar o meu organismo para aquele momento em que se encontra. Sim. Então, qual é o pulo do gato? Qual é a boa recomendação? Aquela pessoa que está sadia, né, busca o bom senso. Tomar água de forma adequada, ainda mais nessas temperaturas quentes. Né? Estar de bem com as suas refeições, com as suas atividades físicas, com as suas noites bem dormidas. Então, naturalmente, a ideia do choque térmico nesses ambientes não vai ser regra. Certo. Mas, digamos, aquele outro exemplo daquela pessoa que já tem algumas limitações. Aquele senhor, aquela senhora, ou aquele jovem que talvez esteja passando por alguma limitação, digamos, de saúde e ou medicamentoso associado. Essa pessoa, sim, ele pode estabilizar. Mas a mesma resposta que eu dei para quem não tem doença nenhuma e adentro do banco, sim, vai servir também para estas pessoas que eventualmente têm alguma doença associada. Entendi. Tem ligação aí pra gente? Alô, bom dia. Bom dia. Alô? Bom dia. Com quem que eu falo? Com a Zanete. Oi, Ô, Zanete, bom dia pra você, viu? Seja bem-vinda ao Mulher Demais. Qual que é a tua pergunta? Eu gostaria de saber, porque assim, eu tenho um que ele tem mania de tomar leite quente e tomar café e ao mesmo tempo de tomar banho. Sim. Eu gostaria de saber se isso faz mal. Eu reclamo muito com ele, sabe? Mas ele sempre faz essas coisas. Entendi. Ô, Zanete, obrigada, viu, pela sua participação. E aí, doutor, tem uma pessoa aí que toma leite muito quente e depois logo em seguida vai tomar banho? Isso pode? Veja lá. Vamos primeiro começar que o leite quente e o café quente, como queira, é um líquido que vai entrar na cavidade oral, né, numa boca. E nessa boca os dentes podem sofrer, às vezes, com excesso da temperatura, às vezes o quente e às vezes o frio excessivo. Sim. Então os extremos, a gente já percebeu que na boca já não é saudável, Bruna. Mas imagine que essa pessoa agora nos está perguntando, ora, ele toma um café, um leite quente, uma grande refeição quente, e de repente vai para um banho frio. Né? Vamos imaginar que na hora que eu como qualquer coisa, ou às vezes mais volumosa, às vezes uma feijoada, alguma coisa mais intensa, essa comida vai para o meu, digamos, grosso modo falando, para o meu estômago. Sim. Certo? Lá para o meu estômago vai todo um processo de querer digerir aquele alimento. Ora, eu mando de repente mais sangue do meu corpo, Bruna, para onde tem que ter um trabalho maior, que é o ato da digestão. E de repente eu vou para um banho frio, e esse banho frio, ele, digamos assim, ele termina estimulando o sangue, né, vir para a periferia, né? De repente ele é uma guerra entre o que o meu organismo está precisando para aquele momento versus um banho frio. Mas agudamente, se é uma xícara de leite, um café com leite, algum volume menor, eu não posso chamar que isso vai, por exemplo, gerar o choque térmico, que eu sei que é a pergunta da nossa telespectadora. É bom ter cuidado, né? Evitar é melhor, doutor, então, nesse caso? É o bom senso, sabe, Bruna? Assim, a gente sempre tem que imaginar que, às vezes, por exemplo, eu posso estar falando para o grosso modo da população, que é meu objetivo aqui. Eu sei que existem as exceções, a gente não chega nas exceções. Mas, assim, a grosso modo, se a gente usar para as pessoas, é o bom senso. Bebeu, comeu, não vai imediatamente tomar um banho. Dê um descanso, dê um tempo hábil para seu organismo, digamos, estabilizar e aceitar aquela mudança lá do banho, tão saudável, talvez, como aceitou a ingesta do café e do leite. Perfeito. Tem mais uma ligação? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Com a Rejane. Oi, Rejane. De onde é que você fala? De Mangabeira 7. Mangabeira. Bem-vinda ao Mulher Demais. Qual que é a tua dúvida? Bom dia, Bruna. Bom dia, doutor Alexandre. Conheço esse médico maravilhoso lá da Unimed. Eu queria saber se quem tem sinusite, quando entra assim no ar-condicionado muito frio, se costuma dar dor de cabeça, porque isso acontece muito comigo. Olha só. Obrigada, viu, Rejane, pela sua participação. E aí, doutor, esse sintoma, né, dor de cabeça forte, quando entra em algum lugar com ar-condicionado, isso é comum? Sim, pode ser, pode existir, pode vir até a ser comum. Rejane está falando de um bom exemplo. Então, há várias respostas que servem para a mesma pergunta. Eu posso imaginar que é uma pessoa que tem facilidade de rinite, de alergia, digamos assim, a grosso modo, nos seios da face. E, de repente, esse contraste no ambiente frio, só por ser frio, já pode incomodar algumas pessoas. Mas eu também tenho um aspecto aí do ar-condicionado isolado, que ele pode ser a razão, inicialmente, de refrescar o ambiente, e, de repente, esse mesmo refrescador, ele é fator de agregar pó, poeira, mofo. E, de repente, ele é o próprio agente estimulante, não pelo frio,
mas pelo produto que vai causar alergia. E dá, por exemplo, a dor de cabeça, que é mais comum aqui na frente do rosto, aqui pela testa, Rejane. Talvez avaliar realmente se o ar-condicionado está de forma adequada, Rejane, mas também ver e comparar em outros ambientes. Na mesma hora, doutor, no outro banco, de outros ambientes, se eu entrei e tive a mesma resposta, então, com certeza, aí é o que a gente está falando, uma resposta do organismo a uma sensibilidade à temperatura, que lá longe a gente pode chamar de choque térmico também. Perfeito. Tem mais uma ligação aí pra gente. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com Patrícia. Patrícia, bem-vinda aqui ao Mulher Demais. Qual que é a tua pergunta? Me fala. Então, é que às vezes eu saio para andar, aí eu chego muito suada, com muito calor. Aí, ao mesmo tempo, eu vou, né, que eu tô com muita sede, bebo água. Aí, com 2 minutos, eu sinto tontura, fica escurecendo. Aí, eu gostaria de saber se isso pode causar um choque térmico. Entendi. Vamos ver se eu entendi que o retorno tá bem baixinho de Patrícia aqui no Mulher Demais. Ela disse, muito obrigada, viu, Patrícia, pela sua participação aqui no programa. Pelo que eu entendi, ela chega muito suada, né, em casa e deve lavar esse rosto, né, com água gelada. O que é que isso pode trazer? Qual é o cuidado que ela precisa tomar, doutor? Acho que ela passa 2 minutos, né, lavando o rosto, algo assim. Foi o que eu entendi. A ligação estava bem baixinha. Correto, Bruno. Também pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, é exatamente isso. Ela deve chegar com uma temperatura elevada de alguma grande atividade física que ela faz e é natural a gente querer se refrescar. Sim. Até aí nada errado. Se for água do ambiente, da torneira, eu não vou acreditar que aquela água esteja fora do que a gente está acostumado nas tubulações da nossa cidade de João Pessoa, do estado da Paraíba. Então, eu só posso acreditar que aquela água ali é saudável. Agora, é claro, imagine o inverso, e aí é bom para o seu exemplo de apresentação hoje, Bruna. Eu pego uma água com gelo, e aí eu ponho no rosto. Aí, com certeza, veja o contraste do excesso da temperatura do gelo, né? Ou seja, o extremo frio, para o quente do corpo. E aí, com certeza, ela pode ter esse incômodos, que é um bom exemplo para ficar bem clara a apresentação do dia de hoje. Entendi. Perfeito, doutor Alexandre. Muito obrigada, viu, pela participação. Tirou bastante, né? Bastantes dúvidas aí do pessoal de casa. Seja sempre bem-vindo aqui, viu? É um prazer, Bruno. Boa terça-feira para o senhor. A nós todos.